Jogos de tabuleiro modernos para uma educação moderna. Olá pessoas, sou o professor Jefferson Antunes do canal Pesquisa e Jogos e hoje nós vamos falar sobre jogos de tabuleiro modernos na educação. Como esses jogos podem nos ajudar nos nossos interesses em sala de aula. Mas antes, só lembrando, se você quiser apoiar o canal Pesquisa e Jogos, considere se inscrever na promoção Kindle Unlimited, que garante a você 30 dias de acesso ao sistema de e-books da Amazon. O link está aqui na descrição desse vídeo. E se você quiser apoiar o canal Pesquisa e Jogos de outras formas, considere curtir esse vídeo, considere se inscrever no canal. Você pode compartilhar esse conteúdo com suas amigas, com os seus amigos. Então, bora lá! Falando de jogos de tabuleiro na educação, primeiro, eu gosto de pensar bastante no que é a educação. Quando a gente pensa a educação, nós não pensamos só em ensino, aprendizagem, gestão, nós pensamos a função social da educação. Sim, o princípio da educação como função social. E para mim, a função social da educação é emancipar os sujeitos dos seus limites. Nós somos seres limitados que temos entendimento desses limites. Nós sabemos que nós somos limitados. E como é que nós podemos romper esses limites? Uma das formas é a educação. Hoje, na nossa sociedade, com a quantidade de conhecimento que nos inunda a cada momento, novas informações, novas descobertas, muito acaba se tornando passado, né? Se tornando parte da história. Muito do conhecimento que a gente tem, certo? Acaba, digamos que se torna um conhecimento que não é mais útil na atualidade. Várias profissões estão acabando, novas profissões estão surgindo. E o que é que acontece? Quando nós pensamos em educar para o século XXI, nós temos que pensar, poxa, como as pessoas podem se emancipar com esse conhecimento? E bem, é muito complicado. O conhecimento que você acaba adquirindo hoje não se torna inútil, mas ele vai perdendo a utilidade pelo pragmatismo construído pela sociedade. Então, o que é que acontece? Educar para o século XXI exige que as pessoas aprendam a aprender. E aí, tem muita coisa falando sobre isso. A minha proposição sobre essa questão do aprender a aprender está muito ligada à aquisição e o desenvolvimento de habilidades e competências. Quando nós estamos dentro desse paradigma da mudança do conhecimento, da transformação, da inundação do conhecimento, aqui todo momento nós estamos sendo jogados, nós estamos sendo inundados por conhecimento. Você está aqui no YouTube, você está vendo, você pode ver vários vídeos, ter várias opiniões para construir a sua opinião. Isso é muito interessante. Mas necessita o quê? Conhecer ferramentas, saber distinguir conteúdos. Isso é muito importante. Saber distinguir um conteúdo que tem por trás um conteúdo ideológico, um conteúdo que tem por trás uma pesquisa, que tem por trás dele saber ler nas entrelinhas, entender o contexto de quem fala. Isso é muito importante e para isso nós temos que ter habilidades e competências, desenvolver habilidades e competências que nos ajudem a filtrar esses conteúdos. E aí que eu vou pensar os jogos de tabuleiro moderno. Porque você pensa aí, beleza, é muito interessante isso que o Jefferson está falando. Isso, as pessoas têm que aprender a sistematizar, as pessoas têm que aprender a analisar, a fazer uma curadoria do seu próprio conhecimento. Isso é muito interessante, mas como? Se a gente for pensar nas questões piagetianas, a criança aprende no concreto. E à medida que ela se desenvolve, ela começa a abstrair, ou seja, a pegar isso que ela aprendeu no concreto e levar para outras situações que estão fora da realidade concreta. Por exemplo, aplicar uma equação de segundo grau.
fazer uma regra de 3. São duas coisas completamente diferentes. Você tem uma regra de 3, certo? Que você vai resolver. Mas como é que você aplica essa regra de 3 na realidade? Você tem um problema e você usa uma regra de 3 para resolver o problema. É esse o passo de sair do concreto ao abstrato. Você conseguir aplicar a regra de 3 que você já sabe na realidade que é sua. Então, é muito complicado esse passo, conseguir abstrair o conhecimento. E nisso, os jogos de tabuleiro moderno têm muito a oferecer, têm muito a ajudar. Eles são uma manifestação da cultura. E hoje, como nós temos um melhor acesso a jogos de tabuleiro, jogos que têm todo um sistema de design, toda uma preparação, são todos pensados dentro de um grupo de mecânica. Eu tenho vários vídeos falando sobre game design e como eu gosto de jogos de tabuleiro moderno na educação. O que é que acontece? É muito difícil na educação, por exemplo, meus estudantes têm que aprender a sistematizar. É muito importante, por exemplo, para um pesquisador, para uma pesquisadora, sistematizar conhecimentos. Quando a gente está fazendo fichamento, por exemplo, aquilo é uma sistematização de conhecimento. Ou então, selecionar textos, isso é uma sistematização. E para sair do concreto, eu sei como sistematiza, para o eu consigo sistematizar, são duas coisas completamente diferentes. Você sabe a teoria de sistematizar, mas você sabe aplicar a sistematização, sabe tomar decisões quanto à sistematização, e isso os jogos de tabuleiro moderno oferecem. Porque o que acontece? Nós, como eu disse, nós somos seres limitados. E quando nós tratamos de espaços escolares, quando nós tratamos de educação, nós sabemos também os limites institucionais. É muito difícil eu ter uma experiência de sistematização de informações dentro do meu espaço educativo. Poxa, eu divido minha sala com 50 outros colegas, com 50 outras colegas. O professor, a professora tem uma aula de 50 minutos, uma aula de 2 horas. Como é que a pessoa vai fazer isso? Vai dividir isso em casa? Não, vamos fazer o dever de casa. O que acontece? Nós temos jogos que podem ajudar aí você a compreender como é que funciona essa sistematização. Você pega, por exemplo, um Desbravadores de Catan, que é um jogo onde você vai organizar recursos, gerenciar recursos. O que é isso? É sistematizar. Você está sistematizando o recurso. A gente tem vários jogos onde jogadores e jogadoras têm que organizar, gerenciar recursos, tomar decisões sobre recursos. E é nisso que os jogos de tabuleiro moderno são importantes. Eles são oportunidades das pessoas simularem o uso dessas habilidades, o uso dessas competências que são tão necessárias para a vida. Por exemplo, eu preciso muito falar melhor em público, conversar melhor com as pessoas. Mas como é que eu vou ter uma oportunidade de fazer isso na vida real? Isso é muito complicado. Quando nós simulamos, através do lúdico, essas experiências utilizando, por exemplo, jogos de tabuleiro, se você pega como esse aqui, Cope. Cope é um jogo de blefe. Você tem que conversar com as pessoas. Você tem que ter um traquejo, um manejo social. Ele vai ajudar você em quê? A conversar com as pessoas, a tentar negociar. Tem muito jogo com mecânica de negociação, muito jogo com mecânica de leilão, que exige interação social. Eu já falei aqui desse outro também aqui, do Sérgio Halabão, Matrioska, onde você tem que sistematizar uma série de bonequinhas, negociando com as outras pessoas, dando a entender o que você quer, o que você não quer, formando estratégia para tomada de decisão. A gente fala muito que as pessoas tomam decisões no chute, de impulso. Mas, poxa, quando as pessoas têm uma oportunidade de fazer uma estratégia sobre o que elas querem? Quando nós jogamos jogos de tabuleiro moderno, nós temos a oportunidade de simular isso. E aí eu vou pegar justamente do Piaget novamente, Vygotsky também fala bastante sobre isso. Por que a criança brinca? Ela está simulando, ela está aprendendo no concreto, através do brincar, o futuro, o real.
As crianças indígenas, né, e aí a gente tem vários relatos dos assassinos portugueses, elas brincavam do quê? Brincavam de arco e flecha para desenvolver habilidades e competências para a caça. Nós temos várias brincadeiras que simulam o quê? A realidade, né? Que vão simular aí a necessidade de uma variedade de habilidades e competências. E hoje nós temos os jogos de tabuleiro moderno, onde nós podemos escolher, poxa, nós precisamos, por exemplo, organizar a tomada de decisão. Nós precisamos que nossos estudantes, nossas estudantes, aprendam a tomar decisões. Mas como? Se dentro das suas vidas elas não têm experiência com isso. Então, é na experiência do jogar, do sensível, aonde os jogos de tabuleiro moderno entram. Eles podem simular essas necessidades da atual sociedade. Simular, além de tomada de decisão, gestão de recursos, podem simular organização espacial, podem simular até motricidade fina, motricidade grossa. Os jogos de tabuleiro são excelentes para simulações aonde nós precisamos desenvolver habilidades e competências. Nós só desenvolvemos habilidades e competências usando, mas são muito raras as oportunidades de nós usarmos habilidades e competências. O Elba, lá do canal Fazendo Nerdice, ele fez um vídeo ontem explicando o quê? Mecânicas dos board games. Ele vai explicar como os jogos de tabuleiro modernos funcionam, né? Quais são as principais regras. Se você assistir esse vídeo, eu vou deixar aqui na descrição, você vai entender melhor o que cada jogo pode lhe ajudar. Conhecendo o jogo, você vai conhecer o quê? Como ele funciona, quais são as habilidades e competências que são necessárias para jogar esse jogo. Por exemplo, se você pega um jogo colaborativo, que tem mecânica colaborativa, é necessário que as pessoas saibam tomar decisão em conjunto. Não é só tomada de decisão, mas é uma tomada de decisão colaborativa, negociada, onde vai ter a mediação de conflitos, de interesses entre as partes. Quando é que nós temos oportunidade de fazer isso? Para você que quer se formar advogada, para você que quer se formar advogado e quer trabalhar com mediação de conflito, quantas vezes você teve oportunidade de trabalhar mediação de conflito? Jogos de tabuleiro moderno que tenham mecânicas de colaboração. Ah, eu sou um contador, eu preciso administrar recursos, eu preciso gerenciar recursos. Ah, eu sou uma administradora de empresa, eu preciso gerenciar recursos, eu preciso gerenciar recursos humanos. Tem jogos onde existem uma série de recursos, e aí eu vou citar o Stone Age, o Labrave, tem vários jogos que podem auxiliar no desenvolvimento de recursos, onde você tem o quê? Uma série de recursos espalhados pelo tabuleiro, você tem que coletar esses recursos, gerenciar, usar eles estrategicamente para atingir a vitória no jogo. Então, são jogos onde você pode estar usando de forma simulada essas habilidades e competências tão necessárias para a vida. Você, professor, você, professora, quais são as habilidades e competências que os seus estudantes precisam desenvolver? Pense nisso quando você for pensar os objetivos educacionais. E aí, eu estou falando para professores e professoras do ensino superior, do ensino médio, do ensino fundamental, do ensino formal, do ensino não formal, né? Nós estamos num momento em que o conhecimento é muito amplo, muito diversificado, muito dinâmico. As pessoas precisam aprender a se relacionar com o conhecimento. E o desenvolvimento de habilidades e competências pode ajudar muito nisso. Espero que tenham gostado desse vídeo. Um forte abraço e até a próxima!